nós vamos falar agora da notícia que, pelo menos para mim, acabou com o meu dia. Nós vamos falar do assunto que tem repercutido em todos os noticiários, jornais aqui do país. Um homem matou 4 crianças, feriu ao menos outras 4 após invadir uma creche armado com uma machadinha em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã de hoje, Mike. O autor dos crimes, que de acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina tem 25 anos, se entregou em seguida. Ainda não se sabe as motivações para o atentado. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram na creche Cantinho Bom Pastor, atendendo aos familiares das crianças que buscam informações sobre o estado de saúde de seus filhos. E com tantos casos em sequência de violência em escolas, que deveria ser um local seguro, começou na imprensa um movimento para noticiar esse fato com mais responsabilidade, para que não se incentive outros indivíduos a cometer essas atrocidades, né? Os casos vêm se repetindo ao longo dessas semanas. O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, decidiu não publicar foto, não publicar vídeo, nome ou qualquer informação sobre o autor do ataque, embora ele seja maior de idade. Essa decisão aí segue uma recomendação de estudiosos em comunicação e violência. A decisão também se baseia em um relatório da Organização Mundial da Saúde lá de 2019, que diz que um caminho para evitar abordagens apressadas é ir além, na verdade, do relato do fato e da reconstituição dos perfis do agressor e também das vítimas. O relatório também aponta que é importante acompanhar os desdobramentos dos casos e as medidas tomadas pelo poder público em função do ocorrido. Este pode ser um caminho para traçar um panorama ampliado de um fenômeno complexo como são os atentados a escolas. Geralmente, eles estão associados a um contexto maior na escola, na família, comunidade e na sociedade. Desta forma, é possível problematizar e aprofundar análises. Vamos lá, esse assunto é muito importante e tá cheio de gente agora querendo vender solução. E a solução não existe. É um problema complexo. Nós temos que debater e parar de achar, primeiro, culpados onde eles não existem e também soluções que parecem fáceis. O problema é complexo, não há solução fácil. Ponto 1. A imprensa tem que fazer autocrítica aqui. Também acho. O que vai acontecer agora é um show de sensacionalismo na cobertura, e foto do cara, e foto do machado, e buscar a mãe, e colocar a mãe chorando, e fazer reconstituição do crime. Domingo à noite vocês vão ver o que vai ser. A disputa entre as emissoras para colocar a mãe chorando primeiro. E eles vão fazer isso. Todas as emissoras, todas. E quando a imprensa noticia dessa forma, dá vazão, talvez, para que isso se repita. Vamos lembrar aqui. Há poucos dias nós tivemos um caso em São Paulo. Um adolescente entrou lá e matou a professora. Divulgaram a exaustão as imagens das câmeras de segurança mostrando o crime. Será? Estou perguntando aqui. Será que isso não incentivou esse sujeito a fazer isso em Santa Catarina? Então a imprensa tem que ter a sua meia-culpa e parar de querer aproveitar para promover audiência em cima de fatos como esse. Ponto 2. Estou vendo ali Londrina, por exemplo, escola, sugerir lá na Câmara colocar detector de metal na porta das escolas. Não vai resolver. Nesse caso, o cara pulou o muro. Ah, porque tem que proibir de vender arma de fogo. Não vai resolver. O cara estava com uma machadinha que é encontrada em qualquer material de construção. Então, calma. Primeiro, parcimônia na cobertura. Depois, parar de querer lacrar deputados, vereadores, pararem de querer lacrar sobre o assunto. Em terceiro lugar, tentar aprofundar a discussão, entendendo que a nossa sociedade está doente. Está doente. E também, aí sim, o papel do legislativo, propor leis mais duras e que punam de verdade. O que acontece também é o seguinte: o sujeito que fez isso, eu não tenho adjetivos para descrever a cena. Ele fez isso. Sabe o que vai acontecer? Se ele ficar 10 anos na cadeia, é muito. Porque aí, mesmo se for condenado, talvez não seja, mesmo se for condenado, ele vai fazer lá o caminho das progressões de pena, né, das questões todas que a justiça de benefícios a presos, e vai ser a cadeia daqui a pouco. Então, nós temos que punir rigorosamente. Nos Estados Unidos, claro que a histórico lá é outra, a formação jurídica é outra da sociedade por lá, seria, no mínimo, escola, pena perpétua. No mínimo, para não dizer outra coisa. O Brasil não tem essa cultura, mas nós temos que avançar nela. Não está na hora de discutir
punição maior para crime hediondo. Ninguém no Brasil fica preso mais de 30 anos. Em crimes hediondos, não temos que começar a prender mais de 30 anos? Outra coisa, é um show aí do movimento anti-manicômios de querer colocar pessoas que não estão em condições nas ruas. Por que esse sujeito estava na rua? Não sei, vamos entender. Agora, está mais do que claro que não poderia estar. Então, escola, antes de querer lacrar aí na internet, vamos colocar o pé no chão e debater de verdade. A começar pela imprensa, que tenha mais responsabilidade, a começar pelos parlamentares, nas mais diversas esferas, que tratem o assunto com responsabilidade, e também começar a pensar em punições mais severas. Eu não quero nem avançar nesse assunto muito mais, porque de fato nesse momento as pessoas olham muito pro criminoso, que eu também estou cansado de tratar criminoso como doente nesses casos que a gente tem visto aí desse homem, que inclusive tem diversos vídeos rolando aí pelas redes sociais dele se exibindo em elevadores, fazendo movimentos e enfim, diversas exibições antes de fazer o que fez. Tô cansado, inclusive, de tratar criminoso como doente. Eu não tô vendo uma maneira de acolher essas famílias, esses pais, essas mães, esses professores, essas crianças que vão ficar manchadas pela vida toda. Então, de fato, é preciso celeridade para mudar o destino do país em relação aos crimes hediondos. Porque daqui a pouco, na cadeia, esse tipo de criminoso vira uma ovelhinha. Daqui a pouco eles já estão nas ruas de volta. Nós temos exemplos a dar e vender aí no Brasil. Então é preciso sim repensar coisas que hoje a sociedade precisa e parar com o deboche e o mimimi que a gente encontra no legislativo Brasil afora. E a loucura seletiva na escola. Esses loucos nunca vão lá no batalhão da polícia. Vai fazer atentado contra policial armado? Ué, não é louco? Ser louco com criança é fácil. Ué, vai cortar a grama do vizinho de graça? Ah, aí não tem loucura. Rasga dinheiro. Não. Vai atentar contra a professora idosa, vai atentar contra, crianças em uma creche. Então, nada de doente, não. Sabia bem o que estava fazendo. Por que pulou o muro? Ninguém que pula o muro faz isso inconscientemente. Ele queria fazer, sabia que era errado, pulou o muro. Por que não entrou pela porta da frente? Por que não tocou a campainha? Então, é isso. Vamos tratar criminosos como criminosos. E parar de mimimi e parar de querer passar a mão na cabeça de bandido.